se poderia considerar o evangelho de Judas. Judas Iscariotes. Certamente, só ele não está provavelmente. falando da epístola de Judas na Bíblia. Não. Considerado cristão. Ele quer saber se pode ser considerado cristão o evangelho de Judas. Se ele quiser dizer assim, cristão do fenômeno histórico chamado cristianismo, ele é uma produção de uma seita cristã. Agora, se ele pode ser considerado cristão, sendo a palavra cristã usada na perspectiva que Pedro usou na epístola dele, que é sinônimo de discípulo, então eu diria que não. O evangelho de Judas. Ele carrega contradições essenciais o tempo todo em relação aos 4 evangelhos que nós temos. Que quem não leu os demais textos dos evangelhos apócrifos fica sempre pensando que quando se fala nesses outros evangelhos de Judas, Maria Madalena, de Filipe, a viagem de Paulo ao terceiro céu, textos de Bartolomeu, Evangelho de São Tomé, essas coisas todas, que a gente está falando de evangelhos que têm essa estrutura de conteúdo, sequência, consistência, começo, meio, fim. Não tem. Não, eles não têm. Eles são extremamente confusos, nitidamente são materiais preparados em cima de convicções bem estabelecidas e que eram convicções de conciliação entre a fé em Jesus, a tentativa de fazer um híbrido da fé em Jesus com algumas filosofias já existentes. Assim como, por exemplo, em Jerusalém se tentou fazer um híbrido da fé em Jesus com o judaísmo. E o subproduto daquilo ali, todos nós conhecemos muito bem. Uma perversão. Assim como no quarto século, a gente viu uma junção, uma tentativa que foi tragicamente bem sucedida, de pegar o que era conveniente do Evangelho de Jesus e jungir, casar o que era conveniente de um estruturalismo hierárquico religioso romano constantiniano e dali formar um terceiro termo, que veio a ser o cristianismo, com todas as perversões que nele existem e a gente, sem nenhum titubeio, reconhece. Agora, os eruditos têm uma dificuldade enorme em relação a isso, de reconhecer a mesma coisa. Reconhecer que na mesma época, por exemplo, no terceiro século, um pouquinho antes, e já circulavam histórias de Jesus em versão gnóstica, gnóstica libertina, gnóstica ascética, já circulavam versões de Jesus com miscigenação, hibridização e sincretismo relacionado à Mitra, já ao culto de Cibele, já surgiam tentativas, porque Jesus era fascinante demais para ser deixado fora. É verdade. Então, como esses cultos eram todos cultos de inclusão, eram cultos esotéricos, portanto eles tinham a mesma filosofia que a nova era de hoje tem, que é a filosofia caleidoscópica, ou a filosofia do famoso olho da mosca, com tantas possibilidades de lente de visualização quanto se possa ter, para que se tenha o conhecimento mais amplo. E o gnosticismo era a salvação pelo conhecimento misterioso, que não era dado a todos, mas a alguns escolhidos. Então, esses movimentos se fascinaram por Jesus.
por um homem que jejua 40 dias e 40 noites, que fala coisas misteriosas, que tem muito a revelar, mas vós não podeis saber agora, que ressuscita de entre os mortos, que faz tudo o que fez, num ambiente carregado de mágica, de filosofia, de busca de transcendência, de sobrenaturalidade, de dicotomia entre corpo e espírito e todas essas coisas, Jesus era passível, como é hoje, em qualquer tempo, de milhares de leituras. E a fascinação que ele exercia exerceu sobre esses grupos, que o chamaram para dentro, chamaram o pacote e fizeram a sua versão. Jesus segundo o gnosticismo. Assim como o Evangelho segundo Allan Kardec. É a mesma coisa. Então o Evangelho de Judas Iscariotes é um dos evangelhos segundo o gnosticismo. Ele carrega toda a filosofia do chamado cristianismo gnóstico, que é uma adaptação, é um casamento, é um híbrido, é uma miscigenação. Todo indicativo é esse, e a intenção é carregar um mistério que os demais cristãos não tinham. Porque para ser profundamente gnóstico, tem que ter um mistério que os demais não têm. Então, no caso de Judas Iscariotes, qual é o mistério que falta aos demais? É o mistério de que Judas foi o mais fiel de todos os discípulos. O mistério é a traição. A traição foi um ato de obediência. Foi Judas cumprindo o que Jesus mandou. Jesus teria orquestrado a história toda, preparado tudo. E Judas estava esperando a senha. De fato, a senha não foi Judas quem deu às autoridades no templo. Foi Jesus quem deu a Judas, molhando o pão no vinho, dando a ele, dizendo que tens de fazer, faz-o depressa. E ele, em obediência, saiu para cumprir piedosamente a profecia. E esse é o mistério, porque era algo que para os demais cristãos era antitético, ele era o filho da perdição, por falta de conhecimento, de gnose. Nós temos o mistério. A mesma coisa é Maria Madalena. O texto é vagabundo demais. Quem ignorante a respeito do assunto fica pensando, vai abrir um texto, Maria Madalena, filha de não sei quem, irmã de não sei quem, escreve, como disse, nada. É um negócio quebrado. Aí tem assim uma rivalidade o tempo todo entre Maria Madalena e Pedro e os homens do grupo, o que é profundamente gnóstico também, porque e também há uma forma de gnosticismo extremamente feminista à época, com a valorização do papel sacerdotal da mulher, do papel da mulher como sacerdotisa sexual. Então a Maria Madalena, nesse imaginário, era a figura perfeita. E que tinha sido habitada por espíritos imundos e agora está iluminada por uma luz que os demais apóstolos não possuem. E mais do que isso, ela tem uma relação com Jesus de beijos na boca. Conquanto o texto não diga, porque ele está rasurado em todas as vezes que diz assim, então Jesus beijou, aí não dá para ver direito se é aquele discípulo ou aquela discípula, aí também não diz se é na testa, na bochecha, na mão, na orelha, nem nada. Aí eles compuseram tudo por na boca. Na boca, na boca, na boca. Então, Maria só era beijada na boca. Aí isso vai insinuando a intimidade. Olha, tem coisas que ele só diz para mim em particular. Então, em momento algum se fala de... Depois que a gente transou, Jesus virou para um lado e me disse, Maria, eis que de verdade eu te digo. Mas ainda que tivesse sido escrito assim,
não teria dito nada além do que um grupo, por necessidade de criar um Jesus à sua imagem e semelhança, fez, como dezenas de outros grupos fizeram na história e fazem hoje. Inclusive como fizeram em relação a Maria, pela Igreja Católica, para reforçar o papel feminino, né? Aí a acusação que eles fazem, os que advogam essa tese, por exemplo, do Evangelho de Tomé, a primeira vez que eu olhei e falei, é um texto esotérico, que propugna a salvação pelo conhecimento, pela revelação de mistérios. Quanto mais mistérios você adquirir, mais iluminação. Então é um caminho gnóstico, não é o caminho da cruz, não é o caminho do discípulo, de modo algum. Mas você tem 4, 5, 6 frases no texto, que também é um texto muito mutilado, que são frases interessantes, frases algumas idênticas aos dos 4 evangelhos, outras com uma pequena variaçãozinha interessante. O mais recai também no âmbito gnóstico o tempo todo.